Esta é a impressão intangível aqui no conforto do lar. O tema que quero partilhar convosco hoje é ansiedade. O que é a ansiedade? De que formas é que eu posso lidar com ela? Quais são as causas mais profundas da ansiedade? Este é um tema que eu sinto-me à vontade de partilhar convosco, porque, uma vez mais, é algo que eu experienciei durante algum tempo. Uma grande ansiedade. E, na altura, eu lembro-me de questionar muito. Porque é que eu sentia-me assim? Eu não queria sentir-me assim. Mas a verdade é que eu sentia-me. E, como costuma dizer-se, contra factos não há argumentos. E, agora que eu olho para trás, eu consigo entender porque é que eu sentia-me assim. Não significa que hoje eu não sinto a ansiedade também. Mas, a partir do momento em que eu tenho consciência do motivo pelo qual me sinto assim e em que vejo na ansiedade uma oportunidade de autoconhecimento, tudo muda. E, portanto, o que é a ansiedade? A ansiedade não é mais do que um alerta. Um alerta de que, provavelmente, nós não estamos alinhados com quem somos. E para haver ansiedade tem que haver sempre alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma circunstância. Portanto, a ansiedade é sempre em relação a algo. Mas é importante, em primeira instância, não colocar rótulos de que a ansiedade é uma coisa má, que não é bom para mim. Porque, a partir do momento em que nós colocamos rótulos, perdemos uma grande oportunidade de lidar com algo que está ali, à nossa frente, e que tem que ser trabalhado. É, no fundo, uma grande oportunidade de desenvolvimento, de autoconhecimento. Obviamente que todas as pessoas que se sentem ansiosas e que, inclusive, têm ataques de pânico, a primeira coisa que elas dizem para elas próprias é: eu não quero ter ansiedade. Eu não quero ter ataques de pânico. Mas a verdade é que elas estão a ter. E se elas estão a ter, é porque têm que fazer um trabalho interno. Têm que olhar para as circunstâncias da sua vida e tentar descobrir qual é a causa maior ou mais profunda dessa sensação. E a ansiedade, normalmente, para nem dizer 100% das vezes, tem a ver com o medo do futuro. É medo do que possa vir. E isso leva-me à primeira causa da ansiedade, que é o sistema de crenças. O sistema de crenças não é mais do que aquilo em que eu acredito. E o que eu acredito torna-se real. Se eu acredito que o futuro não será o melhor, se eu acredito que não tenho os recursos que necessito para passar à fase seguinte da minha vida, se eu acredito que a vida é limitada, que não existem oportunidades, é óbvio que este sistema de crenças não vai provocar sentimentos positivos em mim ou emoções positivas. E isso é um passo para eu sentir-me ansiosa. Porque eu estou a ver a vida de uma forma limitada. E, portanto, é importante nós olharmos para o nosso sistema de crenças e entender quais são os nossos pensamentos dominantes. O que é que eu estou a pensar? Em que é que eu acredito? Porque aquilo em que nós acreditamos torna-se real. E é, de facto, importante essa tomada de consciência.
é olhar para o sistema de crenças sem julgamento. É simplesmente entender que aquilo que eu penso torna-se real. E esta é a grande primeira causa de ansiedade. A segunda causa é que nós sentimos que não estamos a desenvolver o nosso potencial. E quando sentimos que não estamos a desenvolver esse potencial, isso causa-nos ansiedade. Porque nós sabemos que somos capazes de fazer mais do que aquilo que estamos a fazer no momento. Mas aqui está. É só uma questão de tomar a responsabilidade pela sua vida e fazê-lo. Porque muitas vezes nós esperamos que sejam os outros a fazer. Nós esperamos que seja a vida a fazer ou a trazer algo para nós. E, na maioria das vezes, somos nós que temos que tomar a decisão de simplesmente fazê-lo. Se eu estou num momento da minha existência em que sinto que tenho que fazer algo mais para desenvolver o meu potencial, que tenho que sair da minha zona de conforto, eu pura e simplesmente tenho que fazê-lo. Só me cabe a mim. Porque se eu não o fizer, eu vou sentir esse desconforto dentro de mim, que vai causar ansiedade. Porque eu sei que, ou pelo menos a vida está a dizer-me, que o caminho é diferente do que aquele que eu estou a seguir no momento. E, portanto, isto vai ao encontro da responsabilização individual pelos acontecimentos, pela nossa vida. Claro que nem tudo nós conseguimos controlar na nossa vida. Mas, grande parte das coisas, nós temos o poder de decisão. E eu já falei disto no vídeo anterior. E por isso, temos que tomar consciência do nosso papel. É muito importante que isso aconteça. E isso liberta-nos. Liberta-nos de sentimentos que nos causam mal-estar. Como é o caso da ansiedade. A terceira causa da ansiedade é tentar encaixar no padrão. E isto causa muito desconforto. Porque muitas vezes nós tentamos encaixar em algo que nós não encaixamos. É tentar colocar a peça de um puzzle num outro puzzle. Imaginem um puzzle montado, só falta uma peça. E nós vamos buscar outro puzzle. Ela não vai encaixar. E isso vai acontecer connosco. Porque se eu não encaixo numa determinada situação, estamos a falar num relacionamento, se eu não encaixo no meu local de trabalho, se eu não encaixo onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, se eu não encaixo num grupo de amigos, a partir do momento em que eu estou a fazer o esforço de encaixar, eu vou sentir-me mal, eu vou sentir esse mal-estar. Embora eu tente ocultar, eu vou sentir isso internamente. Os outros podem pensar que eu estou bem, que eu sinto-me bem. Eu posso tentar fazer com que a imagem que eu passe é de que eu sinto-me bem e que estou enquadrada. Mas internamente eu não consigo mentir a mim própria. Ninguém consegue mentir a si próprio. Nós sabemos como nos sentimos. E, portanto, quando deixamos de lado essa necessidade de agradar ao outro, de tentar encaixar em algo que nós sabemos que não encaixamos, aí nós sentimos-nos em paz. E essa ansiedade vai embora. Porque aí está. Porque nós somos verdadeiros connosco próprios. E isso é importante. Ser honesto
consigo próprio. Eu costumo dizer que nós podemos mentir ao mundo inteiro, mas não conseguimos mentir a nós próprios. Porque nós sentimos, nós experienciamos as nossas emoções em relação às situações. E, portanto, é importante termos essa consciência e largarmos essa necessidade de encaixar. E isso leva-me a outra causa da ansiedade, que é tentar agradar aos outros. Nós muitas vezes fazemos coisas não porque nós sentimos que temos que fazer, mas para tentar agradar aos outros. Quando alguém nos convida para ir a um determinado lugar ou para fazer algo que nós não queremos fazer internamente, muitas vezes nós acabamos por ceder para agradar aos outros. Quando largamos essa necessidade de agradar aos outros, é uma libertação. Porque, na verdade, nós não agradamos a toda a gente. Nem o propósito é esse. Porquê é que nós queremos agradar aos outros em primeira instância? Qual a motivação por detrás disso? Claro que há uma necessidade de todos nós que é de ser aprovado pelos outros, de ser aceite. Mas aí está, quando nós somos fiéis àquilo que nós somos, quando somos honestos, nós vamos ser aceitos pelas pessoas certas. Pelas pessoas que estão alinhadas com quem nós somos. Nós não precisamos ser aceitos pelo mundo inteiro. A verdade é essa. E se as pessoas nos aceitarem, que seja por aquilo que nós somos verdadeiramente. E não por um papel que, entre aspas, encarnamos. Que seja por aquilo que nós somos verdadeiramente. Aí, as pessoas que surgirão no nosso caminho serão aquelas que estão alinhadas connosco próprios e que nos vão aceitar exatamente como nós somos. E, portanto, deixemos essa necessidade de agradar aos outros de lado, porque isso liberta-nos. Isso liberta-nos e faz com que esse sentimento menos agradável dentro de nós desapareça. Porque é fantástico. Nós podemos ser nós próprios sempre, sem filtros, sem quaisquer filtros. Outra das causas da ansiedade é sentirmos isolados do todo. É sentirmos de alguma forma que não somos parte do todo. E isso é uma ilusão. E isso também é uma decisão nossa. Porque eu, por exemplo, quando olho para trás e vejo a fase em que eu estava mais ansiosa, eu consigo entender agora que eu isolava-me muito de tudo e de todos. Porque aí está, eu não me sentia bem. E como não me sentia bem, eu não queria estar com as outras pessoas. Eu evitava situações em que eu tinha que socializar com outras pessoas. E, portanto, isso era algo que eu estava a criar. Não era a vida que me estava a criar. Porque, na verdade, nós estamos conectados com tudo e com todos. Sempre. E eu é que estava a criar essa situação. Eu é que estava a isolar-me. E acreditava que era a vida que me estava a isolar do todo. Mas não. Não era isso que acontecia. E, portanto, questiona-te neste momento. És tu que te estás a isolar porque não te sentes bem? Ou não? E se realmente está a acontecer isso, às vezes nós precisamos desse tempo para refletirmos, para irmos ao nosso centro, para entendermos porque é que a vida não está a fluir, porque é que nós nos sentimos assim, qual é a causa desse mal-estar. E esse tempo é importantíssimo.
é importantíssimo. Não vale a pena nós forçarmos a estar na presença de outras pessoas ou ir para determinados ambientes só porque a sociedade dita que é algo normal e que nós temos que fazer, quando nós não sentimos essa vontade. E, portanto, é questionar, é analisar a situação e, se é necessário esse tempo, tiremos esse tempo para nós. Até que nós estejamos em paz connosco próprios, para poder, então, estar na presença de outras pessoas. Claro que eu sei que nem sempre é possível ter esse tempo. Mas, se não for 1 hora, que sejam 5 ou 10 minutos. Aqui a questão não é quantidade, aqui a questão é qualidade. É tirarmos esse tempo para nós próprios. E nós precisamos desse tempo todos os dias. Todos os dias nós precisamos desse tempo. Mas há fases em que nós necessitamos de mais tempo. Principalmente fases em que ou surge algum desafio, ou nós nos sentimos mais ansiosos, nervosos, depressivos, o que seja. É importante esse tempo. Muito importante. Outra crença ou outra causa que nos leva a ficar ansiosos é que nós acreditamos que não temos o que é preciso, que nós não temos os recursos que são necessários. Nós damos desculpas a nós próprios para não fazer determinadas coisas. Dizendo que eu não tenho dinheiro para fazer uma determinada coisa. Se eu viajasse mais, eu sentir-me-ia bem. Se eu tivesse a oportunidade de mudar de emprego, eu sentir-me-ia melhor. Se eu tivesse amigos diferentes, eu sentir-me-ia melhor. Eu quero fazer outra coisa, mas eu não tenho as qualificações profissionais ou pessoais que me poderão possibilitar fazê-lo. Isto são tudo mentiras que nós contamos a nós próprios. Porque, reparem, quando nós dizemos eu não tenho o que necessito para fazer algo, nós estamos numa mentalidade de escassez, de que eu não tenho e, portanto, não posso fazê-lo. É limitar algo que é ilimitado, como é a vida. Nós podemos fazer se assim o quisermos. Sempre. É uma questão de decisão. É uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós. E enquanto nós repetirmos essa crença a nós próprios, adivinha o que é que vai acontecer? Nós não vamos sair do mesmo local, do mesmo lugar. Porque aquilo que nós estamos a dizer é: eu estou entre 4 paredes e não tenho meio de sair daqui. É sentir-se entre 4 paredes e não ter uma porta de saída. Nem sequer uma janela. E isto é uma ilusão. Porque existem sempre portas e janelas. E nós temos aquilo que é preciso se o quisermos ver. Sempre. É uma questão de decisão. E, como eu já referi anteriormente, de responsabilização pessoal. Não podemos atribuir à vida ou aos outros uma responsabilidade que é nossa. E as nossas decisões pessoais, e eu vou repetir isto quantas vezes forem necessárias, as nossas decisões pessoais são as nossas decisões pessoais. Não podemos atribuir a ninguém. É o poder de decisão que nos cabe e que determina muitas das circunstâncias da nossa vida. Uma outra coisa que eu quero falar em termos da ansiedade é que a ansiedade é uma forma de fugirmos de nós mesmos. De alguma forma, eu sinto-me mal e não quero sentir-me assim,
mas ao mesmo tempo eu não estou a fazer nada para entender o que é que se passa. Eu estou a fugir de mim própria, pura e simplesmente. E quanto mais nós dizemos, eu não quero sentir-me assim, mais nós nos sentimos assim. Porque o universo não entende a palavra não. Se eu disser, não pensem no milkshake de morango, a vossa mente vai logo pensar nisso. A nossa mente não entende o não. E portanto nós temos que fazer afirmações positivas. Eu sinto-me bem. Tudo está bem no meu mundo. Eu tenho os recursos que necessito para sentir-me realizada e sentir pleno bem-estar a todos os níveis. E voltamos à primeira causa da ansiedade, que é o sistema de crenças. E que é muitíssimo importante. Tomando consciência do nosso sistema de crenças, tudo o resto muda automaticamente. Para finalizar, eu quero falar também de uma outra causa da ansiedade, que é, muitas vezes nós estamos em ambientes e rodeados de pessoas que nos causam ansiedade. Embora isto esteja ligado com outras causas que eu já falei anteriormente, como é a necessidade de agradar aos outros, a necessidade de encaixar-se na sociedade. Mas, muitas vezes, nós estamos em ambientes, seja ambiente profissional, seja grupo de amigos, seja em termos da família, nós não nos sentimos enquadrados. Aquele ambiente não é estimulante para nós. E nós acabamos por ali ficar porque é a zona de conforto. Eu sinto-me confortável aqui. E nós, muitas vezes, e isto até é irónico, nós sentimos confortáveis no desconforto. O desconforto, às vezes, acaba até por ser confortável. Nós até acabamos por criar uma zona de conforto dentro da ansiedade. Eu já sei como é que isto é. Eu sinto-me assim e já estou confortável. E, portanto, a questão é nós olharmos para a nossa zona de conforto e questionar se, de facto, aquele ambiente e aquelas pessoas que me rodeiam estão a fazer-me desenvolver o meu potencial. Isso está a acontecer ou não está a acontecer? Porque se não está a acontecer, esse é um grande passo para nós nos sentirmos mal. Nós nos sentirmos ansiosos. Nós nos sentirmos tristes. E por isso é ter uma visão crítica em relação ao nosso ponto de situação atual. Sem filtros. É olhar para a realidade sem filtros. E ver que existem situações, pessoas, locais que ou permitem-me desenvolver o meu potencial e permitem-me ser quem eu sou, ou não. E se eu não estou a desenvolver o meu potencial, adivinhe o que é que vai acontecer? Eu não vou sentir-me bem. E, portanto, tomemos as rédeas da nossa vida. Isto é muito importante. Tomemos as rédeas da nossa vida e façamos o que é mais importante para nós e para o nosso desenvolvimento. O tempo não volta atrás. Não volta atrás. E por isso é importante nós sermos responsáveis pela nossa vida
em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida. É muitíssimo importante. E também uma causa que me ocorreu agora é quando nós não estamos a contribuir de alguma forma para o todo, nós também nos sentimos ansiosos. Porque é importante nós contribuirmos para a realidade que nos rodeia, contribuirmos para o todo, contribuirmos para a sociedade, darmos o nosso contributo. E de que forma é que nós podemos fazer isso? Existem diversas formas. E uma das formas muito conhecidas e que nos traz muita satisfação pessoal é fazer voluntariado. Ou fazer algo que nós não estamos a ser remunerados ou que nós esperamos alguém em troca. Isso é contribuir verdadeiramente. É quando nós podemos ajudar alguém e não estamos à espera de ser ajudados ou de receber algo em troca. Embora o universo nos traga aquilo que nós damos de volta. Nós só recebemos aquilo que damos. Mas é importante contribuir para o todo. E quando nós não estamos a fazê-lo, aí está, é quando nós nos sentimos isolados do todo. Porque nós não somos parte integrante. Nós estamos isolados. Mas nós é que nos isolamos. Não é a vida ou a sociedade que nos isola. Somos nós que nos isolamos com as nossas decisões individuais. E, portanto, esta é uma lista longa de causas da ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, é uma lista que nos faz colocar em causa aquilo que nós somos a cada momento. E analisarmos, irmos mais fundo nas causas de algo, naquilo que nós somos. E é importante fazermos isso, é importante tirarmos esse tempo. Porque quando há algo que não flui na nossa vida, é porque existem coisas a ser trabalhadas. E isso é algo que, adivinhem, só nos cabe a nós. Esta foi a impressão intangível aqui no conforto do lar.